Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O calor tem preocupado os produtores de aves em Goiás. Um criador de Hidrolândia tem sofrido com a situação. Isso porque as altas temperaturas podem ser um risco para a saúde dos animais. Nesta granja em Hidrolândia, aves morreram por conta das altas temperaturas. Mais um animal morto aqui. E não é de doença, todo mundo muito saudável. Muito provavelmente as aves foram vítimas de hipertermia, que é quando a temperatura do corpo fica muito alta. É possível percebê-la. Ocorre quando as aves estão com asas e bico abertos. Diferente do ser humano, as aves ela tem como característica o processo da ofegação. A dissipação do calor ela é feita, pelo próprio bico. É um mecanismo que ela tem. Outro mecanismo também é a busca ali, por ambientes mais frescos, no caso sombras, até mesmo pelo próprio local onde está pisando, o piso. Uma alternativa para ajudar as aves nesses períodos de calor extremo é o aviário climatizado. Uma estrutura preparada especialmente para manter a temperatura de conforto das aves durante o verão. O grande problema é o custo da estrutura, que gira em torno de R$ 180 mil, investimento que nem todos os produtores podem fazer. Também existem opções mais baratas. Aqui nessa granja em Rio Verde, por exemplo, foram adotadas a ventilação natural e o pé direito alto, que juntas proporcionam um ambiente mais refrescante e mais agradável para as aves. Tem que ter muito cuidado com o manejo nessa época agora. A gente já perdeu aves, obviamente que está dentro do aceitável, a gente tem muito cuidado com isso, mas temos que fazer algumas adequações. A gente tem que plantar algumas árvores ao redor aqui do aviário, do criatório, e hoje a gente está atacando mais com a questão dos piquetes, a arborização dele e a parte da irrigação para dar uma refrescada nas aves, mas é um desafio. A gente optou, devido ao grau de tecnologia, fazer toda a granja, todo o aviário aberto com as telas de proteção para ventilação natural e evitando assim o uso da ventilação artificial. Cada fase do animal exige uma temperatura específica. Um pintinho precisa de um ambiente entre 31 a 33 graus Celsius para que ele se sinta confortável. Já a ave adulta não pode permanecer em um ambiente com altas temperaturas. O ideal é um ambiente entre 18 e 23 graus Celsius. A umidade do ar também é muito importante. Ela sempre deve estar entre 65% e 70%. É por isso que aqui a granja fica ao lado dessa represa. E para ajudar também, tem esse sistema de irrigação. É importante que a gente trabalhe sempre a umidade e a temperatura muito bem assertiva, Porque assim você evita problemas respiratórios, você evita outros tipos de doença que vêm ser acometido, com a alta e baixa de temperaturas. O Francisco e o Tiago são pai e filho. Eles são donos da granja e criam frango de corte caipira. Na fazenda da família também há outras produções: mandioca, banana e milho. O desejo é aumentar a produção da granja, ao ponto de poder viver somente da criação de aves. Nosso criatório a gente foca na qualidade, A ideia é a gente crescer. A gente atacar mais o mercado de Rio Verde, tem área para isso, A gente quer expandir o negócio. E é justamente por esse desejo de crescer a produção que existe tanta preocupação com o bem-estar das aves. Pai e filho também planejam aumentar e melhorar o sistema de ventilação da granja. O governo federal anunciou que vai pagar nas próximas semanas um auxílio para cerca de 100 mil pescadores atingidos pela seca dos rios da região norte do país. O recuo da água mudou a paisagem, dificultou o acesso a alimentos e trouxe sérias consequências. No Canal do Jari, em Santarém, oeste do Pará, os peixes sumiram. Não tem como a gente pescar, que a gente se mantinha da pesca, mas hoje em dia está difícil. O rio secou. Na ilha da Ponta Negra, barcos continuam atolados na lama. Hoje, o rio Tapajós atingiu 17 centímetros e está a 5 de atingir o pior nível dos últimos anos. O governo federal anunciou que vai pagar um auxílio para pescadores prejudicados pela seca e estiagem na região norte. O pagamento de 2 salários mínimos será feito em uma única parcela.
Apenas pescadores cadastrados no Seguro Defeso de municípios onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade por conta da seca terão direito ao benefício. Cerca de 300 milhões de reais devem ser direcionados para o pagamento do auxílio. A medida provisória, publicada no Diário Oficial da União, deve beneficiar cerca de 100 mil pescadores. No Rio Xingu, em Altamira, no sudoeste paraense, famílias inteiras sofrem com a escassez de peixe. Ninguém está pescando porque não tem condição, não tem peixe. Uma tradição com o sabor da roça. Uma família do Pontal, do Triângulo Mineiro, produz mais de 1 tonelada de farinha de mandioca por ano. E parte da produção é destinada à merenda escolar. O talento foi herdado pela avó. A Edneia aprendeu com a mãe e há 18 anos produz nesse cantinho de Minas Gerais. Os produtos têm um sabor de interior. Eu cresci junto com a minha mãe, né? Trabalhando, a gente sempre fazia polvilho, fazia farinha. Depois eu casei, parei um tempo e aí depois que a gente adquiriu aqui o lote, aí a gente começou a trabalhar, eu e meu esposo e meus filhos. A gente faz a farinha de mandioca e o polvilho, né? A pequena indústria fica na propriedade da família. A união de 32 anos no casamento, que também deu certo nos negócios. A Edneia planta mandioca, mas dependendo da época do ano, ela também compra raiz para atender a demanda. A produção geralmente começa na terça e só termina na sexta. Proteção na perna e faca na mão. O primeiro passo do trabalho é descascar a mandioca. Depois ela é lavada. Para facilitar o trabalho, eles utilizam uma máquina de pressão. O terceiro passo é a moagem. A mandioca é triturada no moedor. Mas antes da prensa, a mandioca passa pelo moedor outra vez. Depois a mandioca é embalada. Esta é uma das etapas mais importantes do processo, que dura cerca de 30 minutos. E serve para deixar o alimento mais seco, tirando o máximo de água da raiz. A prensa utilizada foi construída pelo carpinteiro da casa. E eu fui desenvolvendo, assim, vi que esse aqui seria uma maneira boa de prensar, do meu jeito. E graças a Deus deu certo. Em seguida, a mandioca é moída novamente. Às vezes ela fica mais seca e para voltar ao ponto, basta colocar algumas gotinhas de água. Agora sim, o último estágio. Hora da torra da farinha. O forno é industrial e chegou há pouco tempo no sítio. É o que nós precisávamos, porque de 80 quilos que nós trabalhava das 4 da manhã às 11 da noite, hoje, nesse forno aqui, a gente torra 250 quilos de farinha ao dia. De grão em grão, a farinha vai sendo esparramada na esteira do forno. Quando a fumaça sobe, é sinal de que a torra começou. Rapidinho. Bastam 5 minutos e ela já chega ao ponto ideal. Para saber a hora certa de quando tirar, basta observar a cor. Com a queima, a farinha vai ficando mais amarelada. Com a farinha pronta, momento de embalar. Etiqueta personalizada e muita atenção para colocar a quantidade certa no saco. Depois da pesagem, a embalagem é vedada. Por ano, a Edneia produz 1,5 toneladas de farinha de mandioca e 1 tonelada e 350 quilos de polvilho doce. 20% da produção vai para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A produtora atende várias escolas estaduais e municipais da região. Se Deus quiser, o meu sonho, meu desejo é ampliar. A Emater acompanha de perto o trabalho e monitora as atividades na produção. Ela recebe assistência técnica da Emater desde sempre, em todas as suas atividades, não só dessas produção como bem-estar social também. No momento, a principal fonte de renda dela é a produção de farinha e polvilho. E nós damos toda a assistência técnica, desde a produção da mandioca, quando ela produz, né, até o produto final, que é a produção da farinha. A farinha que é produzida no distrito de Flor de Minas é vendida em todo o estado de Minas Gerais. A produção, que é feita de modo artesanal, transformou a vida da família e tem fortalecido o legado construído pela Edneia. Eu gosto do que faço, tenho paixão por o meu trabalho, graças a Deus. Então, assim, eu acho que o que me ajuda mais é eu ter a cabeça boa, ser uma pessoa assim, do jeito que você está me vendo, né? Extrovertida, brinco com qualquer coisa, levo as minhas brincadeiras, o meu bom humor para as pessoas.
Um esporte que nasceu do trabalho comum nas fazendas foi uma das competições praticadas na segunda Expo Equestre em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ficou curioso? Confira agora na reportagem. Um esporte que exige velocidade, habilidade e concentração. Na pista são os dois cavaleiros contra o relógio. Prepara Vinícius Ferreira. Bora. E Pedro Henrique Gustavo Vale Nogueira Felipe José da Costa. O handshorting é um esporte do estilo western relativamente novo no Brasil. A modalidade chegou ao país em 2008 e desde então tem conquistado cada vez mais adeptos. É uma prova muito fácil de fazer, é uma prova que engloba muito família, né? Onde o avô e o neto pode fazer, um pai e um filho, um esposo e a esposa, e você e o teu treinador. Então é uma modalidade fácil e muito atraente de se fazer. Esta é a pista de handshorting em formato de 8. Durante a competição, a dupla de cavaleiros deve mover o gado de um lado para o outro, um de cada vez. A equipe que completar a prova em menor tempo leva o prêmio. Lembrando que o tempo máximo para fazer isso na categoria tira-boi é de 60 segundos. Na pista há 10 animais enumerados. E antes da prova começar, o juiz sorteia o número pelo qual a dupla deve começar. Tá? Se o juiz falar o boi número 5, ele vai começar a apartar os animais pelo número 5. Vai começar no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 0, volta no 1, no 2, no 3 e no 4. Para poder ganhar a prova, você tem que acelerar. Como é uma dupla, um vai, o outro volta, um vai defendendo, o outro vai atacando. Geralmente, para ganhar uma prova, você tem que fazer com 30, 35 segundos para ganhar uma prova hoje. O Regis pratica o handshorting desde que o esporte começou a ser introduzido aqui no Brasil. E além de instrutor, ele também coleciona vários títulos dos campeonatos dos quais participou. Eu era um treinador de apartação, nesse meio termo eu fui mudando para o handshort, sou treinador de handshort hoje em dia. Tenho alguns títulos estaduais, regionais, sou campeão nacional, segundo, terceiro colocado de Porto Futuro, Congresso. Até então, o handshorting era praticado somente com os cavalos da raça quarto de milha. Mas neste ano, a segunda Expo Equestre promovida pela Acrisul trouxe uma novidade: o uso de outras raças no esporte, o que deve contribuir ainda mais para o crescimento do handshorting aqui no Brasil. As outras raças, além do quarto-milha, começou a vir para o handshort. Cavalo pantaneiro já estão treinando, cavalo crioulo já está treinando. Então a modalidade só tem a crescer muito, né? E agora estão vindo novas raças para cada dia que passa levantar mais o handshort no Brasil inteiro. Já ouviu falar em triticale? É um cereal resultado do cruzamento entre o trigo e o centeio. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná finalizou a cultivar, que tem ciclo médio e chega à colheita em cerca de 120 dias. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Carlos Roberto Riede, que é pesquisador do Instituto. Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. Estamos aqui às ordens para falar sobre essa nova cultivar, um lançamento, né, desse ano da IPR Goitacá. Pois é. Triticale novo, né? Exato, afinal de contas é uma pesquisa longa, né? Começou lá em 2008. Exatamente, o cruzamento inicial, né, foi feito em 2008, né, só para ver o tempo que leva, né, para o desenvolvimento de uma cultivar, desde o início do cruzamento, seleção em populações segregantes, avaliação de linhagens, né, e depois, né, produção de semente genética e assim colocar à disposição dos produtores, né, uma semente de ótima qualidade. Carlos, o que motivou o início dessa pesquisa? Foi a demanda dos produtores? Foi a curiosidade de buscar por uma variedade mais resistente a pragas? Quais foram os motivos? O triticale, na verdade, ele é um cereal mais rústico que o trigo, né? Ele traz essa parte da rusticidade do centeio. No nosso país, nós temos muitas áreas de solos ácidos e áreas de calor e assim por diante. E o triticale, ele então, é um cereal mais rústico que o trigo. Ele se adapta melhor às condições piores de solo e de clima também. Uhum. Poxa, e a gente vive um momento, né, de desafio climático. Ou seja, é estratégico investir numa cultivar como essa, né? Exatamente. É um cereal assim, alternativo, né, para muitos usos, né?
Podemos citar aí, né, que além dele ter uma alta produtividade, né, estabilidade de produção, ele tem boa resistência ao acamamento, ele é indicado assim, né, para usos em mesclas com farinhas, né, com farinha de trigo, para fabricação de biscoito, de pães caseiros, pizzas, bolachas e assim por diante. E além disso, né, ele pode ser usado no arraçoamento animal, sabe? Ele pode ser usado na forma de grãos de silagem, silagem de planta inteira, e assim por diante. Então, é um cereal bastante importante e no Rio Grande do Sul já temos informações que estão montando indústrias para obtenção de álcool do triticale, sabe? Lá no Rio Grande do Sul, como se sabe, não se pode cultivar o milho safrinha por causa do inverno muito forte, né? Muito geados, e assim o triticale tolera, né? esses intempéries aí. Então, já está se visualizando uma nova utilização para o triticale também. Mas ele assim, no arraçoamento de aves e suínos, assim, ele tem sido muito demandado tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, né, em regiões que não produzem o milho safrinha, principalmente. Pois é, e você comentando agora sobre a questão do potencial produtivo, eu imagino que o produtor que está nos acompanhando agora ficou pensando, que potencial é esse? Porque como são anos de pesquisa, vocês já puderam acompanhar alguns ciclos, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, nós temos assim, depende da região, né, produtora que o triticale está indicado. Aqui no Paraná nós temos 3 regiões produtoras, em Santa Catarina 2, em São Paulo 1, né, que essa primeira indicação dele está nessas 5, 6 regiões aí. Mas aqui no Paraná, na região mais fria, na região sul do Paraná, aí, Ponta Grossa, Guarapuava, a média de rendimento desse triticale aí foi de 6.500 quilos por hectare. 6,5 toneladas, né, de rendimento, né, de grãos desse triticale. Em outras regiões, por exemplo, São Paulo, interior de São Paulo, ele já chegou a quase 6.200 quilos por hectare de média também em diversos anos de experimentação. Carlos, então ele tem esse potencial bastante alto. Sim, sim. E já chegou a curiosidade aqui da nossa produção. Pode ser cultivado o ano todo? O ano todo? Não, ele é um cereal de inverno. Então, o cultivo dele se dá de abril até setembro, né, dependendo da região. Mas essa é a data, assim, os meses mais importantes para o cultivo dos cereais de inverno, de um modo geral. Agora, você já disse que é uma cultivar mais resistente a pragas, né? O que vocês já analisaram, tiveram de concreto sobre resultados? Principalmente mais resistente a algumas doenças, né, como as doenças foliares, por exemplo, ferrugem da folha, manchas foliares, oídio, né, que são doenças que normalmente atacam o trigo, mas esse triticale ele tem resistência a essas doenças, né? O triticale, por outro lado, ele tem um pouco mais de sensibilidade a doenças da espiga, como é a brusone e a giberela. Mas esse, em particular, ele é um pouco mais resistente que os outros triticales mais antigos. Ele tem uma moderada suscetibilidade, enquanto outros são bem suscetíveis a essas doenças da espiga, no caso. Pois é, e em relação especificamente à espiga, né? Tem alguma outra consideração que a gente possa levar para o produtor? Não, ele tem que cuidar, tem que monitorar, né? Quase todo o cereal, né? Mesmo o trigo, o triticale, o produtor ele tem que monitorar a sua lavoura, né? Observar se não está entrando doenças, né? As doenças elas são muito variáveis dependendo da temperatura, da umidade, né? No período de cultivo. E ele tem que monitorar para saber, né? Se está entrando alguma doença, alguma coisa, se ele tem que fazer algum tratamento, às vezes preventivo, né? Isso é possível que tem que ser feito, dependendo, claro, do ano, né, das condições do ano, de cada ano. Assim. Exatamente. Já como a gente verificou que é um cultivo para inverno, é uma boa opção para a diversificação de culturas, então?
Exatamente. Ele entra nessa fase de diversificação de culturas e principalmente nas regiões onde cultivos de inverno já são mais difíceis de se encontrarem, né? Onde você, como eu falei, regiões às vezes você não pode plantar o milho safrinho e tal, então ele é uma opção, né, de um cereal de alto rendimento, né? Então é por isso que nós estamos indicando esse triticale IPR Goitacá. E assim, só para ilustrar, né, nós usamos esses nomes de tribos indígenas do Brasil para nominar nossas cultivares de triticale. Tivemos aí já outros cereais que foram recomendados aí, né, Aimoré, o IPR Aimoré, o IPR Caiapó, que também são tribos, né? Então essa é a nossa linha, né, de escolha de nome de cultivar. Muito legal, é muito bacana essa homenagem. Agora, a goitacá, ela pode ser utilizada em outras regiões? A gente já citou, né, quais áreas estão sendo já implementadas essa cultivar, mas outras regiões do Brasil, será que poderiam implementar também? Teria sucesso essa cultivar? Olha, ela tem que ser testada, né, em outras regiões, se for o caso de houver regiões que tenham interesse, ela tem que ser testada, né, e daí, vamos dizer, feito um registro no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, né? Então, cada espécie, assim, só pode ser cultivada se ela é aprovada por esse Registro Nacional de Cultivares, que avalia, né, vamos dizer, toda a performance da cultivar, em termos de rendimento, em termos de comportamento em cada uma das regiões. Uhum. Então, assim, ela pode ser cultivada, de repente ela pode ir para o Cerrado ou para outras regiões, mas ela tem que ser primeiro avaliada em experimentos, né, para depois ser solicitada esse registro junto ao Ministério da Agricultura e aí sim estender, digamos, fazer uma extensão de cultivo dessa cultivar. O Instituto teve parceria, né, para essa pesquisa, por exemplo, da Embrapa? Isso, nós temos aqui no Paraná uma parceria entre o IDR Paraná, a Fundação Meridional, né, que é uma fundação de produtores de semente, e também temos aqui em Londrina a Embrapa Soja, que também tem um programa e participa, né, com algumas linhagens e cultivares, fazemos uma avaliação em conjunto, né? Só que daí no final cada instituição lança, né, as suas linhagens como novas cultivares, né? O IDR lança as suas e a Embrapa lança também as suas cultivares. Pois é, pesquisa, tecnologia são essenciais no campo. Agora, Carlos, como é que o produtor fica sabendo, né, que tem uma nova cultivar? Como que vocês fazem esse contato, né? Você acabou de dizer para a gente, olha, foi lançado agora, né? É uma notícia realmente nova, fizemos o lançamento recente. Então, como é que o produtor pode ter contato com essas informações, até para apostar também nesse cultivo, né? Com essa parceria com a Fundação Meridional, né, nós temos aí diversos produtores que são cadastrados e eles são os primeiros que recebem a nossa semente básica, a nossa semente genética, aliás, para produzir a geração de semente básica. A partir da produção da semente básica, então, essa semente já pode ser distribuída para outros produtores, né, que estejam interessados no cultivo do cereal. Mas, assim, o contato inicial teria que ser feito junto com a Fundação Meridional, que é uma fundação de produtores de semente aqui de Londrina também. Agora, Carlos, depois de 15 anos de pesquisa, é claro que são muitas informações, inclusive sobre como a variedade se comporta no campo e em várias situações, né? O produtor, ele recebe tipo um manual com tudo isso? Isso, exatamente. Ele tem um boletim, eu posso até mostrar aqui uma capa de um boletim nosso, nós temos um boletim que chama aqui, ó, cultivares de trigo e triticale, né, BRS e IPR, né? É um boletim onde nós temos os dados, as informações todas sobre cultivares de trigo e triticale, né, que são produzidos pela nossa parceria. Isso também está na internet, né? Se alguém quiser baixar esse boletim, né, ele pode baixar pela internet e aí ver todas as informações
de cultivares de trigo e de triticale que são lançados e colocados à disposição por essa parceria, tríplice no caso. Isso é muito importante, porque imagina, os pesquisadores já avaliaram, já viram como a cultivar se comporta no campo, e aí o produtor, ele recebe tudo isso como uma bula, né? Ele vai entender exatamente como que tudo vai funcionar no campo, já está ali tudo mastigadinho. Agora, Carlos, eu acho importante a gente trazer aqui para o nosso telespectador a importância de se investir nesse tipo de tecnologia, de pesquisa. Por quê? Todo mundo sabe a importância do Brasil quando o assunto é produção de alimentos. Só que os desafios, eles vão se atualizando, né? Por exemplo, o desafio climático, ou então uma praga, ou então, enfim, são vários cenários diferentes. Por isso, o desenvolvimento de novas variedades é muito, muito estratégico, né? Exatamente. Só para ter uma ideia, né? Há anos atrás, diversas empresas particulares e também instituições públicas trabalhavam, né, no desenvolvimento dos triticales. Como o mercado não está assim tão bem desenvolvido como o de trigo, hoje, né, atualmente só a Embrapa e o IDR Paraná que estão trabalhando com essa espécie. Então ela ficou assim um pouco mais restrita, mas nós temos dado aí, vamos dizer, uma força para que esse cereal aí possa ser utilizado de uma forma mais ampla dentro do nosso país. Exatamente. Por isso que é preciso também a gente lembrar aqui da importância do investimento em ciência, em pesquisa, né? Porque são ferramentas estratégicas e, como a gente já falou aqui, são 15 anos de pesquisa para chegar a um resultado. Por isso que quem começa hoje nunca se atrasa, né? Porque se a gente não começar nunca, obviamente, novas variedades não vão surgir e a gente pode ficando para trás na questão competitividade. Exatamente. É por isso que a cada ano nós fazemos uma série de cruzamentos, né, todos planejados, visando então o futuro das novas cultivares, né? Estamos fazendo hoje, né, esse ano já fizemos aqui cruzamentos que vão sair cultivares para daqui a 10, 12, até 15 anos para frente, né? Então é um investimento de longo prazo. Essa é uma pesquisa que realmente tem que ser apoiada, né, porque se sabe que não é de um dia para o outro que você desenvolve um novo material. Exatamente, né? E cada região tem uma demanda, né? Muitas vezes uma variedade que vai bem aqui, em outro estado, talvez não tenha um bom desempenho. Por isso é importante continuar a pesquisa, né? Exatamente, exato, né? Desenvolvendo e testando nessas diferentes condições, né? Porque exatamente, ela pode não ir tão bem em outra região, vai melhor em uma outra, então nós indicamos assim onde o material tem sucesso, digamos assim, nas suas avaliações. Sucesso em termos de trazer ao produtor né, a renda, o rendimento, né, e o recurso que ele possa conseguir vendendo o seu produto, no caso. Exato. Carlos, ciência e tecnologia sempre tem espaço garantido aqui no Record News Rural. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia. Eu que agradeço. Estamos à disposição aqui no IDR Paraná, em Londrina. Muito obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAGRO. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.